Conectando, conectando. Opa! Marcelo Opa! Silva, o retorno, fase 2, parte 2. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado por aceitar esse Não, improviso aqui de prazer. última hora, né? Então, Marcelo, a gente estava falando sobre, sobre a questão dos controles, né? A gente estava falando sobre o processo de expansão, né? E Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. E a gente estava falando o quão solitário, muitas vezes, é o empreendedor. E aí você muito bem falou sobre a importância do empreendedor ouvir, né? Na verdade, do líder ouvir. Né? E você nos deu ótimos exemplos, né, de como você resolveu o problema, né, no estoque do Bom Preço Bahia, do depósito, que eu lembro desse problema, inclusive, né, e você também falou você deu um ótimo exemplo das pernambucanas, né, com problema de vendas em cama, mesa e banho. Perfeito. Né? E agora, e Marcelo, surgiram algumas perguntas aqui, e eu acho importante fazer, né, essas perguntas. Perguntaram, perguntas, qual é a visão que você tem, entendeu? Como que vai estar o varejo em 2021 e dentro de uma bola de cristal 2022? Entendeu? É uma pergunta fácil essa, hein, Marcelo? Se eu tivesse a resposta, eu ia vendê-la por milhões de dólares, entendeu? Olha, eu acho que 2021 vai ser um ano de crescimento, porque a base de comparação é 2020, né? O PIB sempre é comparado com o período anterior, ou o trimestre anterior, ou o ano anterior. Então, o Brasil e a maioria dos países do mundo estão com a queda de PIB nunca vista na história do mundo, né? O Brasil apresentou agora no último trimestre 9% de queda. Tem muitos Certo. países com 20% da Europa e Sim, tudo mais. O que teve menos queda foi a China, que conseguiu contornar bem. Os Estados Unidos tem também muitos problemas, né? sim. O número de infectados e de mortes é o número um. A Índia está entrando agora no problema. Eu, eu só olho o copo meio cheio, né? Não vai adiantar eu ficar me lamentando e olhando as coisas com uma perspectiva negativa. Não passamos por uma fase como essa, mas não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. A gente vai passar. Vai passar quando a vacina chegar, vai ter vamos dizer, uma alegria generalizada, porque houve a vacina, o mundo vai estar melhor preparado para outros acontecimentos como esse, que não na intensidade desse. A gente tivemos aquela SARS, tivemos H1N1, tivemos uma série de pandemias, não chegou a ser pandemia, mas muito crítica, muito pior do que essa foi a espanhola, né, que foram milhões de pessoas que morreram na Europa, e chegou aqui também no Brasil, em São Paulo e tudo mais. Então, assim, eu vejo, como eu estava dizendo no início, eu vejo o copo meio cheio. Eu acho que a gente vai sair dessa. E tem uma coisa, né, que eu sempre digo: o Brasil tem 213 milhões de habitantes. É a quinta maior população do mundo. É o quinto maior país em dimensão territorial do mundo, com a maior disponibilidade de terras agriculturáveis do mundo, né? Então, é tamanho, população. Já chegamos a ser a sétima maior potência do mundo em economia. Estamos em décima primeira. Tivemos anos muito ruins, 2015, 16, 17, 18, 19, um pouquinho melhor, mas um ponto alguma coisa de crescimento. E veio a pandemia, a gente tinha uma expectativa positiva para 2020, veio a pandemia e botou tudo isso para baixo. Mas eu acho que 2021 será positivo. E 2022 será melhor do que 2021, porque a gente já está controlando os efeitos da pandemia que aconteceu, que ainda está acontecendo, mas se Deus quiser, entrou num patamar de declínio, né? A gente está vendo o platô caindo em vários estados, em São Paulo, Pernambuco, em muitos estados,
estão em queda, né? A gente vê nos jornais aí da televisão isso, e também a média, né, de tanto de casos infectados como de morte também caindo. Então, eu acredito que o platô agora começa a declinar. E aí começa a voltar a confiança das pessoas. Tem muita gente já saindo, né? Saindo de casa. Eu conheço muita gente que diz, rapaz, você não sai não, né? Eu saio, eu vou a restaurante com todo cuidado, eu vou para não sei para onde. Não sei... Então a população vai gradualmente voltando, né? E a gente volta ao normal. Eu acho que a gente volta ao normal em 2021 e eu espero, sinceramente, que esse país tenha uma gestão mais consciente do bem público, do dinheiro público que tem tido até agora. O que a gente vê, sai, estou dizendo que sai na mídia, nos municípios, nos estados e na União, é um negócio muito difícil, né? Então, a sociedade, novamente, a sociedade civil, precisa demandar, né? Demandar que os seus gestores, os gestores dos recursos públicos, são os nossos recursos, que são colocados sob a forma de impostos para vamos dizer, ser suficiente para as despesas municipais, estaduais, municipais e federal, que eles entrem num outro patamar de gestão. É isso que nós da sociedade civil temos que demandar dos gestores que nós elegemos para fazer isso acontecer. Mas eu acho que 2021 será melhor do que 2020, não tem como ser diferente, até a comparabilidade é diferente. E eu acredito que em 2022 o Brasil começa a entrar num ritmo de crescimento. Eu sou um positivista, eu sempre olho o copo meio cheio, até porque eu vou sofrer menos se ficar olhando o copo meio vazio. O copo está ficando meio mais vazio e eu vou daqui a pouco ficar sem água. Não. Então, o copo está meio vazio, está meio cheio e eu vou tratar de enchê-lo para ficar sempre com um copo d'água disponível para mim. Eu acho que isso tem que ser... Agora, esperamos que os líderes, né, todos os líderes, você tem os líderes políticos, os líderes empresariais, os líderes eclesiásticos, os líderes políticos, já falei, empresarial, tal, sindicais, a gente entre numa nova consciência, né, de cidadania, de olhar para 213, porque vai ser bom para todo mundo. É bom para o comércio, é bom para os consumidores, é bom para a indústria que vai produzir mais, é bom para os governos que vão arrecadar mais impostos. No final da história, é melhor ainda por conta da empregabilidade, que, como eu falei há pouco, sobre os dados do IBGE, é um negócio de uma calamidade. Eu acho que nós estamos beirando a calamidade em termos de empregabilidade desse país. Mas eu sou positivo, eu acredito no meu país e nós já tem pesquisas de PwC e de outras grandes consultorias que mostram que o país deve, em 2030, 2040, em algum momento, temos que ser a quinta maior potência também econômica do mundo. Se temos população, temos recursos naturais, temos terras, já somos um dos 2 maiores celeiros do mundo. Soja, carne, toda espécie de alimentos, né, que nós estamos exportando, nós já estamos exportando. Por que o nosso povo não tem o mínimo de recursos para consumir também, adequadamente, né? Então, isso é uma responsabilidade, não é só de governo, não. Eu acho que isso é uma responsabilidade de toda a sociedade brasileira e aí vai ser melhor para todo mundo, né? Vai ser melhor para todo mundo. A gente tem mais uma pergunta, Marcelo, né, do Arquimedes. Tem endereço essa pergunta, né? Tá vendo de Arquimedes Torres? Meu compadre, Arquimedes. Gente da Então, melhor qualidade. É verdade. Ele está perguntando o que você acha da inflação alimentar atual. Qual é a sua visão como economista, inclusive? Isso está nos preocupando muito. Esse assunto chegou a semana passada no IDV. Nós levamos, pessoalmente, em videoconferência para o ministro Paulo Guedes, essa nossa preocupação. Aí começaram a surgir as notícias, né, de alimentos. A gente sabe que tem aí algumas coisas interessantes acontecendo no Brasil.
a construção civil crescendo muito. Determinados alimentos que os mais pobres não estavam consumindo, estão consumindo. É o caso do arroz, né? É o caso do óleo de soja, é o caso de algumas coisas que o consumo era muito baixo e que aumentou. Além do mais, o Brasil também exportou. Além do mais, vários países importaram mais por precaução da pandemia. Então, tem alguns fatores que são, vamos dizer, anormais, né? São anormais por conta da pandemia. O governo já está tomando providência, por exemplo, eliminando o imposto de importação de arroz. Mesmo assim, as safras de arroz estão comprometidas dos países, principalmente dos países asiáticos, né? Então, eu quero crer que isso é uma coisa episódica, né? Espero que seja, porque aí a gente não merece, nós, o povo brasileiro, não merece a volta da inflação. Algo que a gente construiu em 1994, né? 36 Sim. anos atrás, agora 36 ou 26? 36 anos, 26 anos atrás. Então, não é possível que a gente venha perder isso, porque com a inflação, novamente, quem mais vai sofrer vai ser as classes menos favorecidas, que é a grande massa brasileira. Se você for no Google e colocar assim, classes sociais do Brasil, vai aparecer uma pirâmide onde 66% das famílias brasileiras ganham até R$2.000. Tá. Isso que a gente está falando. Isso não pode continuar. Essa desigualdade tem que mudar. E outra coisa, eu estou falando isso sem politicagem nenhuma. Eu não tenho partido político, nunca entrei em partido político. Eu sou um técnico executivo. Eu vivi a vida inteira como executivo. E eu gosto de política. Eu não gosto desse tipo de política aí. Isso aí não é bom para os 213 milhões de brasileiros, na minha opinião. Então, como eu estou dizendo, né, eu espero que a sociedade civil crie a consciência para demandar um novo modelo de sociedade diferente do que a gente está vivendo. Nós não podemos continuar com 50% das casas dos brasileiros sem esgoto e 30% sem água encanada e com problemas de hospitais, de saúde, problemas de educação, etc, etc. Não podemos mais. Isso, eu digo até para os mais favorecidos, ou os mais ricos, ou os mais... Isso é ruim para nós todos, porque esse é um bumerangue que vai voltar contra nós. Vai voltar. Esse auxílio emergencial ele foi prorrogado agora R$300 a partir de outubro, novembro, dezembro, porque são 77 milhões de invisíveis que eu comentei no começo do nosso papo aqui. Invisíveis. Sim. E como é que vai ser? Esse pessoal vai comer o quê? Vai comprar o quê com que dinheiro? Isso é um problema nosso. Isso é um problema da sociedade brasileira. Não é da alta sociedade brasileira, não. Da sociedade de 213 milhões de pessoas. A quinta maior população do mundo. Isso não pode continuar como está acontecendo. Nós temos que... Aí você diz, o que você vai fazer, Marcelo? Eu comecei a fazer e vou fazer a minha parte. Não é tirar dinheiro do bolso, não. Eu já pago 27,5% desde os meus 30 anos, que eu pago 27,5% da minha renda tirada na fonte. É assim, Sim. Na fonte. Pá! Eu não tenho como, nem quero disfarçar nada, não. É 27,5% de imposto de renda na fonte. Quando eu faço a minha declaração, o cálculo bate, é claro, minha renda é toda declarada e é 27,5%, tem que bater no final. Não tem jeito de não bater. Então, nós temos que pagar nossos impostos, nós temos que contribuir para um outro país, porque vai ser bom para todos nós. A gente vai vender mais, o povo vai consumir mais, vai ter mais emprego, mais imposto, mais produção, mais tudo. Ter emprego. Para ter emprego, a economia tem que crescer. Então, eu acredito que a partir do próximo ano a gente vai...
Agora, nesse último trimestre, um pouco melhor, 90 e tantos por cento das lojas abertas, os horários começam a melhorar e tal, mas a gente vai voltar à normalidade em 2021 e vai crescer. 2021 a gente vai voltar aos patamares anteriores da pandemia, que já é muito bom, porque esse ano nós vamos ter uma queda feia, né? Agora, em 2022, eu acho que a gente entra num ciclo de crescimento, se Deus quiser. E se nós quisermos. É isso aí. Marcelo, você sabe que as lives elas ficam gravadas, né? Então eu vou pedir licença para você porque eu quero pontuar uma coisa que eu achei super importante, além da resposta, né, que você deu em relação à inflação dos alimentos, né, o PIB de 2020, 2021, eu queria destacar uma coisa. Durante todo o momento que você estava dando a sua resposta, você pontuou o problema, né? Mas em todos os momentos você pegou e você se colocou como parte da solução e como a sociedade civil fazendo parte dessa solução, né? E aí o que eu queria pontuar é o seguinte, né? Todos nós, né? Todos nós enfrentamos problemas nas nossas vidas, né? Isso eu estou falando principalmente para o pequeno empresário que está passando por esse momento. Mas muito da solução do problema ela é relacionada diretamente à atitude que você toma, né? A sua postura diante do problema. Quando você se faz de vítima diante do problema, pronto, acabou. Entendeu? Você não vai conseguir dar solução. Né? E olhando a tua resposta, eu achei tão interessante, entendeu? Você apontando o problema, mas você falou, nós todos, sociedade civil, né? De certa forma você falava isso, somos parte da solução disso. Sim, né? sim. E eu achei perfeito, eu achei importante destacar isso para o pequeno e médio comerciante, né? Eu achei fabuloso isso. Eu acho, Demetrio, o seguinte, que o governo, os governos municipais, estaduais e federal, eles são eleitos para ser gestores da coisa pública, dos bens públicos, do dinheiro público. Mas o que é pátria? Pátria são 213 milhões de pessoas. Isso é pátria. O hino nacional, a bandeira e tal, são símbolos da pátria. Se você for no Google e colocar lá, símbolos do Brasil, aí vai colocar 4 símbolos. O hino, a bandeira, o escudo, e tem mais outro símbolo agora que não me vem. São símbolos da pátria. Na realidade, uma nação ela é feita do seu povo, da cultura do seu povo. E nós temos uma cultura de 5 regiões, cada uma como se fosse um país, né? E diferentes, inclusive. Norte é diferente de Nordeste, Nordeste é diferente de Sudeste, Sudeste é diferente do Sul, e do Centro-Oeste também é diferente. Nós somos 5 países ou mais dentro de um único país. Então, quem vai resolver o problema do país, do nosso país, é a sociedade civil. Nós, até para eleger melhores gestores. Até para eleger melhores gestores. Sim. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que começar. Nós temos que... você não constrói um edifício do 5º andar para frente, não. Você constrói a base, depois você constrói o térreo, depois você constrói o 3º andar, 2º andar, 3º andar. É isso que a gente tem que fazer. E todos temos que nos engajar nisso. A gente não pode ficar assistindo e dizer, o governo. O governo é uma parte. É uma parte dos 213 milhões de brasileiros, tem 8 milhões de funcionários públicos. É uma parte da sociedade. É o povo. O dono do país é o povo. Assim como o dono de uma empresa são os clientes. Os donos de uma empresa são os clientes. Se os clientes deixarem de ir naquela empresa, acabou aquela empresa. Né? Então, eu penso dessa maneira. Eu tenho que fazer a minha parte, todos nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos continuar impassíveis e dizendo, porque o governo. O governo é parte disso. O governo é parte disso. O todo somos nós. O governo é uma parte. Né? E temos que demandar do governo outro tipo de gestão, outro tipo de atitude para 213 milhões de brasileiros. Sem demagogia, sem politiquês, sem nada disso. A pátria, a verdadeira pátria são os 213 milhões de brasileiros. Pode ir no Google e veja lá o que é nação, o que é pátria, o que é país. Ele vai dizer, é um conjunto de população, de não sei o que. Está lá escrito.
Antigamente eu ia no Aurélio, né? Era o pai dos burros. Sim. E agora eu vou no Google, que é o pai dos burros digitais. Então, como eu sou um burro digital, eu vou lá no Google e vejo o que é que significa cada coisa. Vou lá ver quais são os símbolos da pátria, vejo o que significa ser nação, vejo o que significa ser pátria. Tá aí, é o povo. É o povo. Então a gente tem que olhar para o povo. E se o povo estiver bem, todos nós, empresários, políticos, vamos estar muito bem. Se o povo estiver mal, vamos estar todos mal. Podemos ganhar no primeiro momento, no segundo momento, a gente vai sentir o que é a falta de recursos, a falta de condições mínimas de subsistência do povo brasileiro. É só ir para a periferia, é só para o interiorzão, é só ver quem é 50%, agora descobriram com a lei de saneamento, que nós temos 50% de casas, as casas brasileiras, se pega, os 213 milhões estão morando em não sei quantos milhões de casas. Metade não tem esgoto. E aí quer ter saúde sem ter esgoto? Sem ter instalações sanitárias? Quer ter saúde? Como pode ter saúde? Né? Quer que o povo tenha consciência, educação e tal? Como? Se a gente não dá a educação adequada ao povo. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Nós temos que demandar isso. E eu conheço, estou ouvindo e vendo muita gente, empresários, inclusive, olhando, dizendo isso tem que mudar. Você sabe que antigamente fundos de private equity, etc., só olhavam para o tal do EBITDA, o lucro operacional, o lucro líquido e tal. Agora é um tal de ASG, ambiente, social e governança. Está sendo mais olhado agora do que os próprios números de demonstração de resultado e de coisas parecidas. Por quê? Porque os private equity do mundo inteiro, eles sabem que do jeito que está indo, nem private equity vai ter. Então é uma questão de inteligência. Não estou falando de religião, de cristianismo, de filosofia, de nada. Estou falando agora de coisas práticas. Coisa prática é o seguinte: se isso não mudar, perderemos todos. Afundaremos todos. Vá lá em Davos agora em janeiro que você vai ver o tempo todo se falando nisso. Então a sociedade civil, Luiz Helena, por exemplo, tem já 50 mil mulheres do Brasil lutando para reduzir a diversidade de gênero, de sexo, de tudo mais. Quer dizer, ela é uma cidadã que poderia estar confortavelmente no Magazine Luiza e tal, e está lutando aí todos os dias em relação a isso. Eu conheço muitos empresários, inclusive aqui de Pernambuco, que o que trabalharam aqui na pandemia, dos que eu conheço, muita gente, mas nos conselhos de administração que eu trabalho aqui em Pernambuco, todos participaram, Raimundo da Fonte, Baterias Moura, Mundo Cabeleireiro, Ferreira Costa, todos participaram aliás, o Francisco Testa, meu grande amigo, colega, ex-colega, está dizendo, Luiz Helena hoje no Pedro Bial. Vamos fazer, então, um merchandising aqui e assistir Luiz Helena hoje no Pedro Bial. Vocês vão ver o que é uma cidadã acima dessas coisas, dessas politicagens, etc., voltado para a melhoria do povo brasileiro. Nós precisamos de pessoas assim, dessa forma, olhando para o povo como um todo. Sem demagogia, sem politicagem, sem nada. Isso não interessa para a gente. Isso não interessa. A gente quer o bem do povo brasileiro porque será bem para todos nós. Para todos. Como grande líder que ela é, como grande líder que você é, né? Nós olhamos para os colaboradores, olhamos para o cliente e nós olhamos para o nosso entorno, né? Para tudo que acontece na sociedade, né? Esse é um grande papel do empresário, né? O empresário ele vai além. É disso que eu estou falando. Pequenos, médios e grandes empresários. São os pequenos, médios e grandes empresários que vão contribuir, não é só com dinheiro, não. Vão contribuir para mudar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira não pode continuar como está. Nós temos que fazer um plano de longo prazo, exigir dos nossos... Eles são nossos funcionários. Eles são nossos funcionários. Do povo. Eles foram eleitos e são pagos para ser gestores do bem público, do dinheiro público, dos impostos que são
Não estão lá para mandar e desmandar, não é nada disso, não. Eles têm que estar a serviço da população, dos Perfeito. 213 milhões de brasileiros. Todos nós, Marce- todos nós. Marcelo, ainda bem que eu não consigo ouvir o público, né, que está te ouvindo agora, porque agora eu acho que eu vou ser impopular, Marcelo. Ainda bem que eu não consigo ouvir as vaias, né, porque está no momento agora do quê? Né, das considerações finais, do seu recado final, entendeu? Para todo esse para esse grupo de pessoas, para os pequenos e médios comerciantes, né? Eu acho que você deu tantos recados, né? Você falou, as palavras foram tão sábias, né? Que eu já sabia que seriam, mas agora aquele recado final, Marcelo. Meu recado final é com relação ao que nós estamos vivendo hoje. Com toda certeza, já aconteceu coisas terríveis na humanidade, nós superamos e isso vai passar. E ao passar, a gente tem que olhar para o futuro, para os nossos filhos e netos, deixar um legado de um país melhor para todos, os 213 milhões de pessoas. Acreditar é importante que a gente, quando o segredo do sucesso é você manda sinais positivos para o universo e eles voltam positivos para você. Você manda negativos, ele manda negativos de volta para você. Então vamos mandar sinais positivos para o universo, vamos pedir a Deus, quem acredita em Deus, a maioria do povo brasileiro acredita em Deus, pedir a Deus que nos proteja, nos dê iluminação, sabedoria para superar toda essa diversidade que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas um dia desse eu assisti um filme de Winston Churchill, né? O cara naqueles túneis do gabinete de guerra e tal, e a turma querendo, um grupo maior querendo que ele se rendesse à Alemanha, e ele ouviu o povo. Vejam esse filme. O mais escuro do The Dearest, não sei o que lá. Winston Churchill. Vocês vão lá no coisa. E ele foi para um metrô, um trem, e começou a conversar com as pessoas que estavam no trem e tal. E ele dizia assim: você acha que a gente deveria fazer a negociação de paz com Hitler? Aí a turma dizia: never, 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 never. Ele chegou lá no gabinete contrariando meio mundo, falou: não vou negociar. Foi lá no parlamento, falou: não vou negociar, eu não vou ficar de joelhos perante o senhor Adolf Hitler. Por isso que o Winston Churchill é um dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial e até hoje é reverenciado. Never give up. Nós não podemos nunca desistir. Muito mais num país como esse, com a gente que nós temos, né? Brancos, índios e negros, essa mistura que poucos países têm iguais a nós brasileiros. E nós temos a quinta maior população do mundo, o quinto maior extensão territorial do mundo, provavelmente a primeira ou a segunda quantidade de terras cultiváveis do mundo, e nós seremos, até 2030, 2040, a quinta maior potência econômica do mundo. Nós merecemos isso, o povo brasileiro merece isso. Sem política, sem nenhuma política. Marcelo, puxa vida, para nós da Academia do Comerciante, foi um prazer enorme, entendeu? Estar recebendo você, podendo, como eu te falei, né? Nosso grande objetivo é levar formação e informação, né? E hoje, definitivamente, nós atingimos o nosso objetivo, trazendo você, convidando você, você gentilmente, né? Aceitando o nosso convite para levar formação e informação para o pequeno comerciante, Marcelo. Meu muito obrigado de coração. 80% da economia brasileira, pequenos e médios. Perfeito, para 80% da economia brasileira. Muito obrigado, Marcelo. E eu sempre encerro as lives, Marcelo, falando quais são as 5 próximas lives, tá? E aí eu vou tomar liberdade de falar agora. As próximas lives, pessoal, serão extremamente técnicas e muita gente, né, que vai estar vendo essa live de hoje. Essa aqui é a parte 2, viu, gente? Teve a parte 1, né? Quais são as próximas lives? Uma live a gente vai falar sobre ambiência de loja para o pequeno varejo. Para isso a gente convidou a Kátia Belo, proprietária da Opus Design.
A outra live a gente vai falar de essa primeira live dia 17 de setembro. Uma próxima live dia 24 de setembro, onde a gente vai falar de programas de fidelização. E aí a gente convidou uma pessoa que o Marcelo Silva conhece muito bem, Carlos Kellner, proprietário da Go Points, né, que tem a plataforma que dá sustentação para o Itaú e para Smiles. E agora desenvolvendo, Marcelo, um programa de fidelidade. Grande cara. Espetacular. E desenvolver agora um programa de fidelização para o pequeno varejo. Né? Não posso falar muito além disso. Vou parar, não vou falar além disso. Né? Vamos ter isso. O Carlos Kellner é dia 24 de setembro. Teremos o Eduardo Brits, da BR Insights, falando de precificação e de NPS, que o Marcelo Silva falou. Entender o cliente, né? Quão satisfeito está o cliente. Depois a gente vai estar recebendo o João Paulo, da Expand Brasil, onde ele vai nos dar dicas de como conduzir um processo de expansão. Essa live acontece dia 8 de outubro. E hoje, Marcelo, eu fechei com o Felipe Mendes, que é o presidente da GFK para a América Latina. Ele vai vir aqui no dia 15 de outubro falar de varejo de vizinhança. GFK, na minha opinião, é o instituto de pesquisa que mais entende de varejo de vizinhança. Então tá aí, Marcelo, a gente está conduzindo com muita seriedade a Academia do Comerciante, tem muita coisa por ser lançada nos próximos dias, e a gente tem um time bom, né? Você conhece a Macá, conhece o Renatinho e outros seguirão. Né? Marcelo, do fundo do meu coração, muito obrigado. Muito obrigado a você, Demetrio, por ter me convidado. Faz parte do meu propósito, servir e compartilhar com as pessoas. Então, quando a gente faz aquilo que a gente gosta de fazer, não pesa nada. É uma alegria a gente estar participando da Academia do Comerciante. Muito bem, parabéns a você pela iniciativa. Muito obrigado, Marcelo. E o nosso agradecimento aos espectadores. Ó, o Rodolfo de Freitas aqui, olha só. Abraço, gente. E muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Vou ter que encerrar agora. Abraço. Um abração. Tchau. Tchau para vocês. Até mais. Muito obrigado, Marcelo. Até mais.